vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O Evangelho de hoje nos convida a termos uma total confiança no amor de Deus, amor que nos é dado e mantido permanentemente, porque Deus não se afasta de nós. Quando São Marcos escreveu o seu Evangelho, isso por volta do ano 63, 65, vamos colocar de 60 a 70, porque nós não temos uma data exata, nós já víamos a perseguição aos cristãos, e depois do ano 64, a perseguição em Roma, a perseguição no coração do império, e os cristãos se sentiam abandonados. Esse episódio que Marcos apresenta, de Jesus com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia, é o grande convite para que não nos deixemos abater pelo medo e pela dúvida da sua presença ou não ao nosso lado. A intenção de São Marcos é mostrar que Jesus, com os seus discípulos, quer que nós, vencendo o medo, nós realmente trabalhemos em cada canto deste mundo. O Evangelho começa dizendo que Jesus disse: vamos para a outra margem do mar, vamos para o outro lado do lago. Era um grande lago, mais ou menos de 12 por 24 quilômetros de largura, que está encolhendo um pouquinho hoje, devido ao uso excessivo do Rio Jordão para a irrigação. Tanto ele como o Mar Morto estão encolhendo um pouquinho, sobretudo o Mar Morto. Do outro lado, na outra margem, o que é que existia? Na outra margem do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, são 3 nomes para o mesmo lago, existia a chamada região da Decápole. Literalmente significa a região das 10 cidades. Essas 10 cidades eram cidades que tinham origem grega e tinham independência em relação aos costumes e à ingerência dos judeus. Portanto, as 10 cidades do outro lado eram terras de pagãos. E os judeus diziam: lá não chega a salvação, lá não chega, lá só tem pagão, lá a salvação não chega, desse lado sim. Jesus então convida os discípulos para entenderem que a salvação que ele propõe não está aprisionada aos seus preconceitos, ela é oferecida a toda a humanidade, é para ir ao encontro daqueles que não são judeus, daqueles que não têm a mesma fé. Jesus então convida os discípulos a fazer essa travessia, a ter essa coragem, a vencer o medo e sobretudo o preconceito. Eles aceitam o desafio, eles vão, mas de repente, diz o texto, começa a se formar ondas devido a uma forte ventania e eles se deixam aterrorizar. E vejam o absurdo que eles dizem para Jesus. Jesus está serenamente, diz São Marcos, Jesus estava tão tranquilo que ele dormia sobre um travesseiro, para mostrar o contraste entre a presença de Jesus, que é a serenidade na missão, e a dúvida, o medo, a insegurança dos seus discípulos.
Eles com medo acordam Jesus e dizem para ele: nós estamos afundando. E você não se importa? Vejam que absurdo. Jesus está no mesmo barco. Se o barco afundar, ele afunda com eles. Que pergunta mais sem cabimento. Deus está ao seu lado e eles ainda duvidam da sua providência, do amor que os acompanha. E aí Jesus se levanta e fala uma coisa que a tradução que nós lemos não traduz de maneira mais adequada, pelo menos essa, segundo os especialistas. Ele diz assim: por que vocês estão medrosos? É a tradução. Mas não existe a palavra phobos no original em grego. A palavra que é apresentada é a palavra deiloi, que significa tímidos. Jesus está dizendo: por que é que vocês estão tímidos? Isso é muito mais profundo do que a tradução da palavra medo. Porque a pessoa que está tímida, ela é refém não apenas do medo, mas de toda forma de insegurança. Ela fica no seu casulo, ela quer se sentir protegida, ela não arrisca, ela não vai adiante de Jesus. Não há espaço para timidez comigo. Quando eu estou presente, não há espaço para timidez. Vocês precisam sair da zona de conforto, sair da margem em que vocês estão e ir ao encontro dos outros, porque eu vou junto com vocês. É isso que Jesus quer no Evangelho de hoje nos garantir. Ele está conosco, Ele nos acompanha, não nos abandona em hipótese alguma. Não podemos, portanto, ser tímidos na nossa missão. Gente que se contenta com o mínimo, com o conforto que conquistou. O cristão verdadeiro está sempre desconfortável, enquanto ele não ver todos os outros, seus irmãos e irmãs, tendo vida e vida digna e vida em abundância. Nós devemos, como cristãos, ser eternos desconfortáveis, porque a situação do mundo não é para ninguém se sentir confortável. É um convite enorme que nos desafia a responder ao apelo de Jesus. Hoje pela manhã, na missa da catequese, eu perguntava às crianças: vocês estão vendo Jesus? Em coro, não. Mas será que Jesus está aqui? Em coro novamente, sim. Vocês têm certeza que Ele está aqui, mesmo que vocês não estejam vendo? E as crianças da primeira fase da catequese, em coro uníssono, sim. Se uma criança de 9 anos tem certeza da presença de Deus ao seu lado, mesmo sem estar vendo com esses olhos, enxerga com o coração. E os discípulos que tinham o próprio Jesus ao lado deles, ainda assim não conseguiam ter uma fé mais madura. Nós somos convidados a sermos os cristãos que não se contentam com o conforto da margem que dá segurança aos nossos pés. Nós somos desafiados pelo próprio Cristo a vencer a timidez. Como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo, logo no primeiro capítulo: Deus não nos deu um espírito de timidez. O espírito que Ele nos dá é um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de sabedoria. São Paulo entendeu. Por isso,
Ele se lançou pelos 4 cantos do mundo para levar a verdade que é Cristo Jesus aos outros que precisavam conhecê-la. Vamos então, confiantes na presença de Deus, sempre certos do seu amor que nos acompanha, nos anima e fortalece na nossa missão, ficar em pé, por favor, e nesse Deus que não nos abandona em hipótese alguma professar a nossa fé.